Abençoe essa palavra, meu Pai, que através dela o Senhor venha nos ensinar a andar sempre na sua presença, com os pensamentos e a mente focada no teu altar, na tua presença. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes desta palavra, em o nome de Jesus, e o que crê, diga amém. Amém? Repete assim comigo. A mente, mente. Eu estava ouvindo o doutor Augusto Cury, né? Ele fala sobre a mente, mente. Quando é que a mente, ela mente? Por exemplo, a mente diz que você não pode. Quantas vezes você quer tomar uma decisão na sua vida? Você quer dar mais um passo na sua vida? Mas a sua mente diz para você que você não pode. Então, a mente, ela mente para você para que você não tome uma decisão, para que você não dê mais um passo, para que você venha achar que para você não tem jeito. Então, a mente diz que você não pode. Quando a Bíblia diz lá em Filipenses 4, se você quer abrir aí a sua Bíblia, no livro de Filipenses 4, no versículo 12 e 13, diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a sua mente dizer para você que você não pode, você tem que dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque quem me fortalece não é um homem. Quem me fortalece não é uma placa de uma igreja. Quem me fortalece é Deus, é o Senhor Jesus. Então, sempre que a sua mente disser para você que você não pode, lembre-se: tudo posso naquele que me fortalece. A mente diz que você não tem. Você não tem condição. Você não pode fazer isso, você não tem condições de comprar isso, condições de comprar aquilo, você não tem condições de morar bem, você não tem condições de vestir, você não tem condições de tomar decisões na sua vida. A mente, ela está sempre mentindo. Ela faz você se sentir uma pessoa que não tem a condição nenhuma. Você não tem. Mas a Bíblia diz em Filipenses, aí mesmo, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A mente pode dizer que você não tem, mas Deus há de suprir, de dar para você tudo aquilo que você não tem. Está dando para entender? Eu não tenho paz. Cristo te dá paz. Eu não tenho felicidade no amor. Cristo faz você ser feliz no amor. Porque tudo vem dele. Então, a mente diz que você não tem. Quando a Bíblia diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Busque em Deus, que Deus vai dar, que Deus vai suprir a sua necessidade. Quantas vezes
nós estamos numa situação difícil, a gente ora a Deus, pede direção de Deus e Deus supre as nossas necessidades, em qualquer área da nossa vida. Quem está entendendo? Você entende? A mente diz para você, você não vai vencer. Você não vai conseguir vencer, você não vai vencer esse problema que você tem, você não vai vencer esse vício, você não vai vencer essa depressão, você não vai vencer essa situação que você está passando, você não vai vencer na vida. Quando a Bíblia diz em Romanos 8:37, você quer abrir? Romanos 8:37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus. Em Deus somos mais que vencedores. Se a minha fé está em Deus, se a minha confiança está na palavra de Deus, se a minha dependência está em Deus, eu sou mais que um vencedor. Eu não vou vencer, eu já sou um vencedor. Por quê? Porque a minha fé está na palavra de Deus. Então, quando a sua mente disser para você que você nunca vai vencer, não acredite nela, porque ela mente para você. Se a sua mente disser para você que você nunca vai ter nada na sua vida, não acredite nela, porque Cristo Jesus supre cada uma das nossas necessidades. Quando a mente disser para você que você não pode, não acredite nela, pois em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Ah, mas a mente diz que você não é amado, você é desprezado, você é rejeitado, as pessoas não gostam de você. A sua mente diz que Deus não te ama. Tem pessoas que dizem, Deus não me ama. Deus não me ama. Parece que Deus não vai com a minha cara. Parece que Deus não me ouve. Mas a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se quer prova de amor maior do que essa, de pegar o seu único filho e colocar esse filho na cruz, por mim, por você, por nós, isso significa que Deus nos ama. Ainda que eu não seja amado por alguém, ainda que a sociedade, que as pessoas que estão do meu lado, que se dizem parentes, familiares, ente querido, colegas, amigos, ainda que eles deixem de amar, Deus jamais me deixará de amar. Por quê? Porque Ele já me amou. Eu já sou amado por Deus. Você já é amada por Deus. Amém? Você já é amada por Deus. Então não deixe que a sua mente venha dizer para você que ninguém gosta de você, que você é mais um no meio daqueles, que você é rejeitado. Não. Jesus não rejeitou você. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Então a prova de que Deus nos ama está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem está entendendo? A mente mente. E ela mente quando diz que Deus esqueceu de você. Quantos oram dizendo, Deus me desamparou, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Isaías 49:15 diz assim, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de ninguém. Todas as suas orações estão com Deus. Você pode não ter recebido hoje, não pode ter acontecido ainda as suas orações, de repente não aconteceu o que você pediu, mas todas as suas orações estão com Deus. Deus há de respondê-la. E principalmente quando a sua oração está em sintonia com a vontade dele. Porque tem orações que a gente faz, ou tem pedidos que a gente faz, que está totalmente fora do contexto do que Deus quer para nós. Você como pai, como mãe, você tem um filho que pede uma coisa para você, e você está vendo que aquilo que ele pediu não faz bem, você diz o que para ele? Não. Ele vai se espernear, ele vai xingar, ele vai rolar no chão, porque ele quer aquilo, mas você sabe que aquilo que ela, ou que ele te pediu, não vai fazer bem para ele. Para ele, aparentemente, é bom. Mas você sabe que o resultado daquilo é mal. E você não vai dar o que é mal para os seus filhos. Está dando para entender? Está entendendo? Todas as suas orações, todos os seus pedidos chegam a Deus. Todos. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de você. Deus nunca esqueceu e nunca vai se esquecer de você e das suas orações. Nunca. Porque como está escrito, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Ele diz, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu quem? Deus, todavia, não me esquecerei de ti. Então entenda que a nossa mente, ela é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha espiritual entre o bem e o mal, entre as coisas boas e as coisas ruins. Ao mesmo tempo que vem pensamentos que te derrubam, pensamentos que te enfraquecem, pensamentos que tentam te desanimar, pensamentos que tentam te jogar para baixo, pensamentos que fazem você se sentir miúdo diante das pessoas, pensamentos que fazem você se sentir amargurado. Também tem pensamentos que vêm na sua cabeça. Não, você pode, eu estou contigo, eu te escolhi. Quantos pensamentos bons têm passado na nossa mente? Tem pensamentos maus? Tem. Mas também pensamos em coisas boas. E cabe a mim, a você, selecionar o que é bom e o que é ruim. Você vai na feira comprar tomate. Você escolhe o quê? Qual tomate? O bom ou o tomate ruim? Melhor. Aquele tomate que você vê que está podre, você não quer. Que está machucado, você não quer. Aquele tomate que você vê que ele está ferido, você não quer. Mas aquele que está vermelhinho, né? Você coloca dentro do saquinho porque ele está bom. Então, assim como a gente sabe separar um alimento bom de um alimento ruim, nós temos que aprender a separar os pensamentos bons dos pensamentos ruins. O que é bom, você guarda. O que é ruim, você joga fora. Porque com isso, nós aprendemos o que Paulo diz. Abra aí. 1 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele diz em Coríntios, no capítulo 2, nos versos 16, vamos ler a partir do versículo 9. Capítulo 2 de Coríntios,
versículo 9, 1 Coríntios, tá? Desculpa, tá? 1 Coríntios 2, 9. Diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo está falando do quê? Do passado, do presente ou do futuro? Vou repetir, você prestar atenção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando de passado, presente ou futuro? Não, futuro. Nem olhos viram, você não viu ainda. Nem ouvidos ouviram, você não ouviu ainda. Nem penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado para nós, você não imagina. A gente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bicho, quem são aqueles que amam Deus? São aqueles que ouvem e praticam os seus mandamentos. Se eu ouço os mandamentos de Deus, se eu obedeço os mandamentos de Deus, eu amo. Amar a Deus não é dizer eu te amo, Jesus. Não. Isso aí todo mundo fala. Amar a Deus é nas atitudes. Amar a Deus é você procurar obedecer a sua palavra. Se você obedecer a sua palavra, a palavra de Jesus, se você é fiel a essa palavra, significa que você o ama. Que você ama a Ele. Então, para aqueles que amam a Deus, Ele tem coisas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e jamais entrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado. Agora você imagina. Imagina o que Deus tem de bom para nós. Para aqueles que todos que o amam. Aí diz assim, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Está referido a quem? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscruta significa examina. O Espírito examina. Até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, tem alguém que conhece a vontade de Deus mais do que o Espírito Santo? Aí você começa a entender o porquê, a importância de você investir no seu batismo com o Espírito Santo. Porque aquele que é batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus dentro de nós, então o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em nós, sabe qual é a vontade de Deus para nós. Porque ele diz assim, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Por exemplo, eu sei o que você está pensando agora? Não, você sabe. Então, o seu espírito sabe o que está dentro do teu íntimo. O teu espírito sabe os seus pensamentos. Então, Paulo diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, olha só, assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo
ele conhece profundamente a Deus. Não está lá em Romanos 8, 26, que diz que o Espírito ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito sabe qual é a vontade do Pai? É o Espírito Santo. Então, olha para mim, quando você tem o Espírito Santo, você tem a mente de quem? A mente de Cristo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem os pensamentos de Cristo. Quando você tem o Espírito Santo vai te conduzir à vontade do Senhor. Então diz assim, versículo 12, não acabei não. Ora, nós não temos... Pega a Bíblia, ó, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A salvação, ela é gratuitamente. Então, Deus não deu a mim o Espírito do mundo. Qual é o Espírito do mundo? Preciso falar. O Espírito do mundo, uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, possuída por esse Espírito do mundo, ou seja, as vontades carnais, os pensamentos carnais, essa pessoa, ela nunca vai conhecer a Deus. Mas Deus não deu para você, para mim, e Deus não quer dar para você o espírito desse mundo, mas que Ele quer te dar o espírito dele. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, versículo 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é um homem natural? O homem natural é o homem carnal. O homem natural é aquele que vive na carne. Se eu vivo na carne, eu estou fora do Espírito. Então, o homem natural, ele não entende das coisas de Deus. Por exemplo, às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, ela não consegue te entender. Ela não consegue seguir. Por quê? Porque ela ainda é natural. Ela ainda é carnal. Ela é carnal. Então, quando a pessoa ela é carnal, ela pende para que lado? Da carne. E você vê que existem muitas pessoas que até mesmo estão dentro das igrejas, mas ainda não se tornaram espirituais. São pessoas carnal. Por quê? Porque não querem abrir mão do espírito desse mundo. Se ela não abrir mão do espírito deste mundo, que é as suas vontades carnais, não tem como ela receber o Espírito de Deus. Você coloca uma roupa nova no corpo sujo? Não. Se você compra uma roupa nova, você quer provar aquela roupa, você quer vestir aquela roupa, o que você faz? Você vai tomar um banho. Claro, porque sobre o teu corpo você quer colocar umas vestes novas. O Espírito Santo é o novo. A carne é o velho. Para que o Espírito Santo, o novo, venha me revestir, eu preciso me despir do velho. Ou seja, do homem natural. Eu tenho que me despir do homem natural e me vestir do espiritual, que é através do Espírito Santo.
Amém? Para a gente terminar, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga das coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí diz assim o 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Então, a sua mente só vai mentir para você se você não tem a mente de Cristo. E quando é que você tem a mente de Cristo? Quando o Espírito de Deus está em você. Por isso, a importância de você investir no seu batismo com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Às vezes a pessoa, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é você não, tá? Mas às vezes a pessoa, ela tenta, vamos dizer assim, buscar conhecimento da Bíblia sem ter o Espírito Santo. Ela não vai entender nada. A primeira coisa que uma pessoa tem que receber quando ela se converte, entrega a vida para Jesus, é o batismo com o Espírito Santo. É você buscar. E quando é que eu tenho, que eu sei que eu recebi o Espírito Santo? Ele é a certeza dentro de você. Você não vai sentir arrepio, nem calafrio, você não vai cair no chão para receber o Espírito Santo, você não vai rodar baiano para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem naturalmente. Pode sentir um gozo, uma alegria? Pode. Mas isso não vai te desequilibrar, isso não vai te tirar da terra e colocar no outro lugar, depois você volta ao receber o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é uma pomba, é suave. É como, eu digo é uma pomba, não quer dizer que ele é uma pomba, tá? O Espírito Santo, quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, ele veio em forma de uma pomba, suave, o Espírito Santo é suave. O Espírito Santo não vai jogar teu corpo, não vai tremer teu corpo. O Espírito Santo, ele pode vir na sua casa, você está orando em casa, ele pode vir. Você está lá trabalhando e a sua mente está em Cristo, você está louvando a Ele. Ali você pode ser batizado com o Espírito Santo. Quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem o quê? Certeza. Ninguém tira aquela certeza. Mas quando a pessoa fala, eu acho que eu sou. Então, não é. O Espírito Santo não acha. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não acha que ela tem. Ela tem certeza de que ela é batizada. Quem entendeu? Amém? Então, a mente mente. A mente mente. Mas ela só vai mentir para você se você não tiver em você a mente de Cristo. Se a sua mente é a mente de Cristo, ainda que ela tente mentir para você, você não vai deixar ser enganado por ela. Porque a sua mente, os seus pensamentos são ligados aos pensamentos de Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Já falei bastante, né? Graças a Deus.